Agora são 6 horas e 47 minutos, nós estamos de volta com o Manhã no Ar e vamos falar agora sobre justiça restaurativa. Em funcionamento há cerca de 10 anos no Brasil, essa prática tem se expandido pelo país, conhecida como uma técnica de solução de conflitos que usa a criatividade e a sensibilidade na escuta das vítimas e dos ofensores. A prática tem iniciativas cada vez mais diversificadas e coleciona resultados positivos. Aqui no Amazonas, a sua prática ainda está sendo instaurada e para falar mais sobre isso, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Manhã no Ar o juiz coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais e Soluções de Conflitos, Gildo Alves de Carvalho Filho. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar. Um ótimo dia. Muito obrigado. Vamos começar explicando o que é a justiça restaurativa. É como o próprio nome diz, a intenção é restaurar. Isso se aplica em que área da justiça? Na verdade, a justiça restaurativa se aplica em várias áreas do Poder Judiciário, em várias áreas de conflitos. Como o próprio nome diz, é restaurar, é restabelecer a relação entre as pessoas e a relação da sociedade com essas pessoas que são envolvidas diretamente em alguma situação que leve a descontentamento, que leve a desconforto. Não seriam somente questões ligadas ao crime propriamente dito, embora a origem tenha partido para a abordagem de conflitos de jovens em conflitos com a lei. É principalmente para atender os menores ou pode também ser aplicada em pessoas que tenham tido algum tipo de condenação na área penal, criminal e estejam hoje respondendo por algum tipo de crime? Sim, ela pode ser aplicada em qualquer espécie, em qualquer esfera de conflito, inclusive os da área criminal, inclusive os mais severos, inclusive em questões de homicídios, quando se promove a reunião da família da vítima, né, com o autor do fato criminoso. A gente tem um exemplo desse tipo de prática, por exemplo, nos casos da Lei Maria da Penha, das agressões que as mulheres sofrem, os homens agressores já hoje em alguns estados e em alguns locais já passam por uma espécie de acompanhamento psicológico para tentar evitar que isso se repita. E quando a gente fala de pessoas apenadas, né, que estão cumprindo algum tipo de pena porque cometeram um crime, às vezes a sociedade rejeita muito que tem algum tipo de atenção a essas pessoas, de projeto voltado, mas ignora o fato de que quando cumprir a pena, essa pessoa volta a conviver, Sim. volta para uma sociedade. Então, é necessário, de fato, haver esse tipo de iniciativa para que o grau de incidência de crimes não seja tão alto quanto é hoje, né, doutor? Na verdade, a efetividade da justiça restaurativa visa essas construções de relações de futuro. Nós vivemos uma situação muito crítica, muito grave, temos um sistema prisional aí extremamente cheio, né? E não temos nenhuma alternativa de momento que possamos, com uma vara de condão, tocar e resolver essa situação. Então temos que construir, nós temos que plantar alguma coisa agora para que no futuro tenhamos essas perspectivas bem mais amenas, algo que suavize a pressão no aparelho judiciário. E a justiça restaurativa apresenta esse caminho de suavizar essa questão. E como você falou em Maria da Penha, o projeto piloto no Tribunal de Justiça do Amazonas, ele está voltado para as duas varas da Maria da Penha e a primeira vara criminal. Nesse primeiro momento, já estamos na fase de montagem do plano de execução, já tivemos a qualificação dos juízes, promotores, defensores públicos e servidores, e num segundo momento, não muito distante, o projeto também piloto que vamos estender até o juizado da infância na área infracional. Em que momento a justiça restaurativa entra? É no momento do julgamento das pessoas que estão respondendo por algum crime? É para quem já foi julgado? O que muda da justiça tradicional, convencional, que a gente está acostumado, a partir do momento que se instaura uma justiça restaurativa? O encantamento da justiça restaurativa, ela nos consumiria, acho que um dia inteiro de explicação, mas tentando otimizar essa questão do tempo, a justiça restaurativa ela pode ser utilizada antes do processo, durante o processo e após o processo. Na verdade, a justiça restaurativa, ela não vai competir nem vai substituir a justiça tradicional. Ela vai oferecer uma alternativa que vai melhorar a relação dessas pessoas, como você pontuou ainda agora. Alguém que teve um relacionamento com uma mulher, teve algum conflito que gerou uma aplicação da Maria da Penha, e o que fazer com ele? Permitir que ele continue nesse círculo vicioso de conflito, de violência? Não. Vamos trabalhar para que ele não volte a repetir isso, porque ele não vai se relacionar somente com qualquer uma mulher. Ele pode voltar a se relacionar com outras.
Agora, existe também uma atenção bem especial em relação à justiça restaurativa em relação aos menores, né? As crianças e adolescentes que são apreendidas porque cometeram algum tipo de ato infracional. No caso deles, é também de dar esse suporte durante esse período em que eles estão ali reclusos ou respondendo por algum tipo de infração que cometeram. A perspectiva voltada para crianças e adolescentes ela é muito mais dinâmica, ela talvez apresente com uma possibilidade muito grande de transformá-los, né? Eles são jovens, eles estão em formação e é importante que o Estado se aperceba disso e não os trate como pequenos infratores e que aquilo não sirva de um estágio para a vida adulta. Muito pelo contrário, nós temos que transformar, nós temos que envolver a sociedade, nós temos que envolver a escola, envolver a igreja, envolver todas as pessoas responsáveis por essa questão. Então, há até um ditado africano que diz para se criar uma criança é necessário uma tribo inteira. Então não é uma ação isolada do Poder Judiciário. Ele está envolvido nisso com as outras instituições que fazem parte dessa grande rede. Ministério Público, Defensoria Pública, a Secretaria de Justiça, a Secretaria de Ação Social, a Secretaria do Município também de Ação Social, as escolas. Há uma grande mobilização para que todos compreendam o fenômeno de que nós não podemos permanecer no estado em que estamos no momento. Nós temos que praticar alguma coisa concreta, consolidada, com uma ação de Estado que não pare daqui a alguns anos. A justiça restaurativa sendo utilizada no início de um processo criminal, por exemplo, ela pode de repente diminuir a pena que a pessoa iria responder ou não? Essa sua pergunta é muito interessante. Ela depende muito da situação, depende muito da esfera desse crime e onde ela é aplicada. Já há um movimento muito grande, inclusive de alterações legislativas, para que alguns acordos da justiça restaurativa possam refletir no processo. Não é o objetivo, mas, por exemplo, na área da infância, é possível que o acordo gerado dos círculos restaurativos, ele reflita no processo, porque a lei permite. Por exemplo, na Maria da Penha não há essa possibilidade, mas não é o objetivo da Maria da Penha exterminar processos. O objetivo da justiça restaurativa, na verdade, não é exterminar o processo, é restaurar relações, é fazer com que a sociedade compreenda que ela pode se envolver em suas questões, mas ter uma outra maneira de resolver de uma forma mais suave, sem que tenha que vir ao judiciário e sem que tenha que segregar as pessoas e outra, envolvendo a vítima para que ela explique não só o mal que foi causado por aquela violência do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista emocional. As consequências disso, né? Em alguns estados do país, os casos em que a justiça restaurativa está sendo aplicada são os casos considerados de menor potencial ofensivo. Ela só pode ser utilizada nesses casos ou pode ser para qualquer tipo de situação envolvendo uma pessoa que cometeu um crime? Trata-se de uma alternativa tão interessante, tão encantadora, que ela pode ser utilizada em qualquer tipo de crime. Nós podemos utilizar também nas questões de família, nas questões de vizinhança, nas questões institucionais, em crimes considerados graves também, porque ela não tem o objetivo de focar naquele fato em si, mas tudo que está ao seu entorno, em todas as pessoas que foram envolvidas naquele tipo de situação. Qual é a diferença da justiça restaurativa com as audiências, por exemplo, de conciliação? No caso da restaurativa, é necessário que haja um consentimento, por exemplo, da vítima para que haja algum tipo de ação relacionada ao infrator? Como nós vamos trabalhar com a emoção das pessoas, com o prejuízo emocional, com aquilo que lhe envolveu e lhe tirou a paz. Que é muito subjetivo, né? Exatamente. Há necessidade de preparar essa pessoa. Então, nós realizamos o que chamamos de pré-círculos para explicar o que vai acontecer e estabelecer algumas regras, né? Por exemplo, o grande segredo é que nós não vamos falar um do outro, nós vamos falar de si, para justamente evitar o confronto, evitar que aquele momento crie um novo conflito. E aí isso passa pela voluntariedade. As pessoas precisam aceitar participar. E outra, a confidencialidade. Tudo que for tratado naquele ambiente, ele vai ficar ali, ele não pode ser utilizado como prova contra ninguém, não pode ser utilizado no processo,
Por isso que os facilitadores que irão participar desses círculos, eles não poderão ser os técnicos ou os juízes ou os promotores que trabalham naquele caso. Então, há necessidade de um cuidado especial para toda essa situação. Então, para a gente encerrar nessa semana, na verdade, nesse mês, houve um encontro aqui, um curso, na verdade, para magistrados e várias pessoas do judiciário envolvidas nesse início aqui no Amazonas da Justiça Restaurativa, e a previsão para que seja implantado aqui é em quanto tempo? Em 30 dias nós já teremos os primeiros casos a serem resolvidos. Agosto a gente já deve ter. Sim, através dos círculos de relacionamento, na Maria da Penha e na primeira vara criminal. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Um ótimo dia. Ok, obrigado. Recebemos hoje o Gildo Alves de Carvalho Filho, que é juiz coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções de Conflitos. Agora a gente fala de eleições. O TRE decidiu manter o registro de candidaturas de 4 chapas que estão concorrendo ao governo do estado. O julgamento do pedido de impugnação de Abdala Frache, vice de Rebeca Garcia, ficou para a semana que vem. Todos de olho na pauta de julgamentos do Pleno TRE. Na lista do dia, 18 processos. A maioria registros de candidatura. Entre os pedidos de impugnação, argumentos de defesa e votação, o tribunal decidiu pelo deferimento dos candidatos. Amazonino Mendes e o vice Bosco Saraiva, Jardel e Fabiana Wilkens, Eduardo Braga e Marcelo Ramos e Wilker Barreto e professora Jaqueline. A pedido do juiz Felipe Turi, o julgamento de Abdala Frache, vice de Rebeca Garcia, foi suspenso e deve ser retomado na próxima terça-feira. A posição da defesa é que provavelmente nós esperamos que seja revertido esse julgamento. Diante de todas as argumentações levantadas pela defesa, acreditamos sim que esse será o entendimento da Corte. O candidato Abdala poderá concorrer de forma tranquila nessas eleições. Caso Abdala Frache tenha o registro de candidatura indeferido, a coligação Unidos pelo Amazonas pode substituí-lo. O julgamento de outros 3 processos foram adiados e devem continuar nesta sexta-feira. Todos os candidatos desta eleição suplementar vão para a urna eletrônica. Porventura, algum deles estiverem indeferidos, eles vão concorrer a subjúdice. O que significa isso? Os eleitores podem votar nesses candidatos, só que o voto desses candidatos não aparecerão no dia da totalização. Eles ficarão apartados até que o TSE julgue e libere esses votos. Durante a semana também foram aprovados os registros de José Ricardo, Marcelo Serafim e Luiz Castro. E confira agora a agenda dos candidatos ao governo do Amazonas para esta sexta-feira. Candidato Amazonino Mendes concede entrevista à emissora de TV pela manhã. À tarde, visita municípios no interior do estado. Eduardo Braga não divulgou a agenda. Pela manhã, o candidato Jardel faz caminhada no bairro João Paulo e à tarde faz caminhada nos bairros Novo Aleixo e Aparecida. José Ricardo faz panfletagem pela manhã no distrito. À tarde faz caminhada no município de Rio Preto da Eva e Presidente Figueiredo. A candidata Liliane Araújo faz panfletagem pela manhã na comunidade Parque São Pedro. À tarde almoça com lideranças e faz panfletagem na Avenida Getúlio Vargas. Pela manhã, o candidato Luiz Castro se reúne com ativistas ambientais. À tarde concede entrevista e faz caminhada na comunidade Riacho Doce. Marcelo Serafim faz gravação de programa eleitoral pela manhã. À tarde almoça com lideranças comunitárias e faz caminhada no bairro Morro da Liberdade. Pela manhã, a candidata Rebeca Garcia concede entrevista a programa de rádio. À tarde, almoça no distrito, concede entrevista ao portal de notícias e participa de reunião com lideranças empresariais. O candidato Wilker Barreto viaja para Tefé e realiza encontro com a população e lideranças do município. A Força Aérea Brasileira abre inscrições para a segunda turma de 2018 do curso de formação de sargentos. Quem tem os detalhes para a gente deste assunto é a repórter Thea Morel, com quem eu converso agora. Olá, Thea, bom dia. Até quando vão as inscrições, hein? Bom dia, Wilson. Bom dia a todos. Olha só, essas inscrições, elas já começaram a ser abertas a partir de hoje.
dia 21 de julho, e os candidatos vão ter até o dia 14 de agosto para fazer a inscrição nesse serviço. A gente lembra que esse serviço da Força Aérea Brasileira não é aquele militar obrigatório, não. É um serviço voluntário, onde você vai se inscrever para fazer um curso de formação e, quem sabe, aí seguir a carreira militar. Essa seleção ela é voltada especificamente para maiores de 17 anos e menores de 25 anos. São para aquelas pessoas, homens ou mulheres, que concluíram o ensino médio, né, ou estão em fase de conclusão, vão concluir esse ensino médio no máximo até o fim do ano e que têm interesse, quem sabe, seguir em uma das áreas de atuação de sargento da Força Aérea Brasileira. São 288 vagas disponíveis. O curso de formação é um curso bastante longo, Wilson. Ele dura aí pelo menos 2 anos para que essas pessoas realmente estejam preparadas para trabalhar na Força Aérea Brasileira, né? E são 288 vagas, como eu disse. Para você que está interessado e quer saber mais informações, a gente está mostrando aí no site, a tela, né? Na tela o site, o ingresso.eear. A gente tem .aer, que é a sigla de aéreo, .mil.br. Através desse endereço eletrônico que está aí, você tem acesso ao edital, a todas as informações de quais são as matérias que vão cair nas provas objetivas. E essa prova, né, da Força Aérea Brasileira, ela inclui tanto a prova de conhecimentos, né, conhecimentos gerais em algumas áreas específicas, quanto também o teste de aptidão física. Para quem quiser mais informações também, aqui em Manaus, pelo menos, nós temos o 7º Comar, o 7º Comando Aéreo, que fica na Avenida Presidente Kennedy, ali próximo ao aeroporto de Ponta Pelada, né, na zona sul da cidade. Ali também os candidatos que estiverem interessados, eles podem conseguir mais informações sobre essa seleção. É uma seleção muito interessante. Esse curso de formação ele não acontece aqui na capital amazonense, ele acontece em outra cidade. Enquanto o candidato estiver no curso de formação, ele recebe um auxílio, né, para ir tocando a sua vida, né, para realmente se sustentar enquanto ele estiver dentro do curso de formação. Então não é apenas uma formação, ele vai ser levado para fora do estado, vai passar pelo treinamento específico da Força Aérea Brasileira e depois, quem sabe, pode seguir uma carreira militar da melhor maneira possível. Wilson. Ok, Thea Morel, muito obrigado. E agora vamos falar de solidariedade, porque o ônibus do Hemoan estará hoje na entrada do Manauara Shopping coletando sangue. Quem tem outros detalhes sobre esse assunto é o repórter Danilo Alves, com quem eu converso agora ao vivo. Olá, Danilo, bom dia. Qual o horário que o ônibus vai funcionar? Conta pra gente. Olha só, já começou a funcionar ontem, vai até hoje, Adriane, das 10 da manhã até as 9 da noite. Então você que passa por aqui na frente do Shopping Manauara, aqui na Avenida Humberto Calderaro Filho, e vê o vampirão aqui, o famoso ônibus do Hemoan, pode chegar, se cadastra, que dura mais ou menos uns 30 minutos. Caso você seja apto para doar, você já ajuda uma vida. Quem vai falar um pouquinho sobre essa ação do Hemoan vai ser a Lucineide Ribeiro. Muito bom dia. Conta um pouquinho pra gente, então, como é que vai funcionar esse atendimento? É rapidinho, né? É rápido, então nós estamos aqui, hoje é o último dia, começou ontem, dia 20, dia 21, essa parceria aqui com o Manauara Shopping. Então, a nossa equipe está aqui a partir das 10 da manhã até as 21 horas, esperando você, doador, você que quer passar, também que nunca doou e quer passar por essa experiência. É importante você estar em boas condições de saúde. Se você vir agora pela manhã, tome o seu café normal. Se vir após as 12 horas, almoce. 2 horas após, você já pode fazer sua doação de sangue. Agora deixa eu retificar aqui, é Lucicleia, né? Lucicleia. Lucicleia, não é só as pessoas que vão para o centro de compras que podem doar. Porque aqui a gente sabe que é um ponto estratégico. Então qualquer pessoa que passa por aqui pode parar para poder pedir informação e também doar, né? Sim, a estratégia usada é junto com o lojista, com os aqui do Manauara Shopping e também aquelas pessoas que estão aqui fazendo as suas compras e os que estão passando nessa avenida aqui, que é um ponto estratégico aqui do Manauara Shopping, desde que elas preencham os pré-requisitos, elas podem se candidatar à doação de sangue. Estamos passando por uma situação de estoque crítico, então nós queremos dizer para você que esse gesto voluntário de doação de sangue é importante. Nós estamos precisando de todos os tipos de sangue, principalmente os negativos. E o O negativo, se você é O negativo, está aí na sua casa, levante da sua cadeira e tome seu café e venha até aqui o Manauara Shopping. Ou se
morar ali nos arredores da Fundação Hemon, se dirige à Fundação Hemon, faça sua doação. Você é muito importante. Muito bem. Agora a questão dos bancos de sangue. A situação está bastante complicada. Os tipos de sangue que mais se precisa são os negativos mesmo, faz tempo, né, que o EMAN está precisando desse sangue negativo. Além, lógico, daqui do Vampirão, do ônibus da EMAN, também tem um atendimento lá na instituição, né? Como é que funciona o atendimento lá? Bem, lá nós funcionamos de 7 da manhã até às 18 horas, de segunda até o sábado. E essa questão da necessidade do é porque é por uma questão mesmo genética. São as pessoas que têm ascendência europeia, são aquelas pessoas que predominam o O negativo. A demanda na nossa cidade também é do O positivo, porque existe a predominância dessa tipagem que predomina na nossa região. Mas como as cirurgias eletivas, as cirurgias cardíacas também, então, por exemplo, quando a pessoa vai submeter uma cirurgia cardíaca, no mínimo ela precisa de apresentar 15 doadores. Então é necessário, nós estamos sempre com estoque estável para que nós possamos atender a população. Muito bem, muito obrigado, viu, Lúcia? Eu já falei, vou repetir, 10 da manhã até as 9 da noite, você pode vir aqui passar pela Avenida Humberto Calderaro Filho, se vê o ônibus aqui do EMAN, chega e já faz o seu cadastro para poder doar, porque você sabe, né? Doação é doar vida, doar de sangue é doar vida. Então, uma ótima oportunidade para você ajudar quem precisa. Wilson e Adriane. Obrigada, Danilo, pelas informações. E agora vai uma dica especial para você deixar suas receitas ainda mais irresistíveis. É a mistura de bolo do leite. Seu bolo vai ficar com aquela textura fofinha, saborosa, de dar água na boca. Tem variedade de 8 sabores para você escolher à vontade. Tem chocolate, festa, coco, limão, milho, baunilha, fubá, laranja. Gente, não existe sabor igual. E você encontra nos principais supermercados da cidade. É o produto número 1 para você que é profissional de confeitaria, culinária ou simplesmente para você preparar aquele bolo delicioso no fim da tarde. E depois do intervalo comercial, Justiça concede habeas corpus a médico acusado de desviar milhões da área de saúde do estado do Amazonas. E o preço da gasolina deve aumentar aqui no Amazonas. No mínimo, Wilson, deve chegar a 41 centavos por litro. A gente explica tudo isso daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, então não saia daí.